Aos poucos, a vida está voltando ao normal. Como está o seu coração? Como estão seus relacionamentos? Como está a sua espiritualidade? Temos pela frente o desafio de confiarmos mais em Deus e realmente crer na sua palavra, caminhando mais próximo uns dos outros e desejando saber mais o que Ele tem para nós. Ok, então, durante esse mês nós tivemos conversando um pouco a respeito da importância de, no meio desse momento que a gente está vivendo, a gente não se perder com relação às nossas emoções. Nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus construa as nossas emoções ou reconstrua as nossas emoções, de nós andarmos em busca da saúde para as nossas emoções. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não morreu apenas pelo nosso espírito, ou Ele não morreu apenas pela nossa alma, Ele morreu por todo o nosso ser, não é? Isso inclui o nosso corpo, isso inclui a nossa vida espiritual, isso inclui o nosso corpo, a nossa vida física, e isso inclui também as nossas emoções, porque nós somos um ser integral diante de Deus, ok? Então nós estamos tratando a respeito da importância de trabalharmos essa perspectiva, de vermos a bênção de Deus, que é a herança que Jesus conquistou por nós e para nós, e estendeu a nós, sendo desenvolvida na nossa vida, e vimos como isso pode acontecer, ou como isso deve acontecer, não é? Então, nós falamos ao longo do mês que isso vem através de nós desenvolvermos uma vida centrada nas Escrituras, isso é muito importante, de nós andarmos numa vida de confiança em Deus, aquilo que nós acabamos de cantar aqui, né? Mesmo em meio a momentos difíceis, tensos, vales, né? Sombras de morte, sua mão vai estar conosco, vai nos guardar, vai nos proteger. E no domingo passado nós vimos com o pastor David esse anseio, né, que a gente deve carregar na nossa alma por Jesus, não é? De tê-lo, essa canção aqui, a parte final dela também fala isso, né, que é tudo por Ele, né, Ele é o centro, Ele é a razão de tudo isso. Mas hoje eu quero tratar de um outro aspecto, um outro ângulo disso tudo. É que cada uma dessas coisas que nós falamos, sobre, por exemplo, a gente ter uma vida centrada nas Escrituras, sobre a gente ter no nosso coração esse profundo desejo, né, esse profundo anseio pelo Senhor, da gente andar numa vida de confiança com Ele, tudo isso pode ser interpretado por nós ou buscado por nós individualmente. Nós podemos achar que essas coisas são coisas assim, ok, é isso que eu preciso fazer. Mas, na verdade, embora todas essas coisas sejam coisas que cada um de nós precisa buscar pessoalmente, não são coisas que a gente deve buscar individualmente. As Escrituras nos mostram que nós fomos criados para vivermos em relacionamentos. Nós somos criados para que a nossa vida, ela se desenvolva, ela cresça, ela se fundamente, se fortaleça em comunidade. Então hoje eu quero falar com você sobre a importância de nós termos uma caminhada comunitária. Uma caminhada juntos é essencial para que a saúde das nossas emoções sejam construídas, para que a gente encontre esse caminho aonde a saúde espiritual, a saúde relacional, a saúde, é a última parte, né, do que a gente fala, comunitária, né, dos nossos relacionamentos, elas sejam mantidas, elas sejam desenvolvidas. E o Salmo 133, ele trata disso com a gente. Veja, é um salmo pequenininho, eu quero ler com vocês. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Acabou, esse é o Salmo. Só tem 3 versículos. Mas esse Salmo, ele é um Salmo muito especial, porque ele fala a respeito dessa realidade de que aquilo que Deus tem no coração dele é para nós, não é para mim, é para nós, é para um povo, é para uma comunidade. Eu acho interessante que uma das coisas que a gente tem experimentado, né? E correndo o risco aqui de ser novamente muito mal interpretada, eu preciso falar disso, né? Mas uma das coisas que a gente tem experimentado ao longo desse ano é essa frase insistente, né? Fique em casa. Fique em casa. Por amor, deixe de se relacionar com as pessoas. Por amor, deixe de ver o seu pai, deixe de ver a sua mãe. Por amor, deixe de ter conexão com outros. E correndo aqui o grande risco de ser muito mal interpretado, eu quero dizer para você que essa frase que tem por detrás essa ideia de que a gente precisa estar separado, a gente precisa se isolar, ela vai completamente na contramão daquilo que é a essência para o qual nós somos criados. É óbvio que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter bom senso. E se a gente está lidando com um tipo de situação, de enfermidade, vírus, seja lá o que for, que compromete a saúde de uma outra pessoa, que a gente sabe que tem a probabilidade disso, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Eu não estou dizendo que nós temos que ser aqui irresponsáveis, larga para lá, vamos fazer, não é isso que eu estou falando. A gente precisa tomar todas as precauções e todos os cuidados possíveis. O que eu estou levantando é que nós precisamos entender algo que está por detrás disso, e que pode ser muito perigoso no que diz respeito à essência daquilo que as Escrituras nos dizem que nós somos criados para ser. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus, quando vai criar o ser humano, Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Veja, quando a gente aprende a fazer interpretação dos textos bíblicos, isso chama-se exegese, né? Tem lá umas regras, e uma delas é um tal de plural majestático. Plural majestático é quando uma pessoa usa a primeira pessoa do plural, mas na verdade ela está se referindo de forma pessoal a ela. Então, é uma maneira de você se expressar de forma humilde. Não é? Então, você diz assim, nós fomos lá, se referindo a você. Na verdade, ok? Isso, Gênesis 1, 26, não é um plural majestático. Deus não está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, porque Deus está querendo usar um plural majestático. Ele está querendo se apresentar de uma forma humilde, ok? Não, por que ele diz isso? Ele diz isso porque a pessoa de Deus é uma comunidade. Deus não é um indivíduo. O Deus que se revela nas Escrituras, preste atenção, o Deus que se revela nas Escrituras não é um indivíduo. Ele é uma comunidade relacional de 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3, que são pessoas distintas, se tornam um Deus. Ok? Essa é uma das coisas mais difíceis de se explicar sobre Deus, mas é isso.
Não são 3 deuses, é um Deus, um só, mas em 3 pessoas. 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai e o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai e o Filho. O Espírito é do Pai e é do Filho, mas ele não é o Pai e não é o Filho, ele é outra pessoa. Ok? E quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o que vem logo em seguida é dizer assim, e Deus criou a humanidade, homem e mulher os criou. Ou seja, o que ele cria? Uma comunidade. Ok? Ele cria uma comunidade, ele não cria um indivíduo, ele não cria o ser humano masculino, ele cria uma comunidade. Na verdade, em Gênesis capítulo 2, nós vamos ficar sabendo que primeiro ele criou o ser humano masculino, e em toda a criação, quando ele diz assim, o texto bíblico diz assim, em Gênesis 1, que Deus olha e diz, ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom, e aí no fim ele diz, ficou muito bom. Em Gênesis capítulo 2, quando ele cria o ser humano, e cria só o ser humano masculino, ou seja, um indivíduo, ele olha e diz assim, não ficou bom. Não ficou bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, em toda a criação dele, a única hora que ele olha para algo e ele diz assim, não está bom, é quando ele cria um indivíduo. E aí o texto de Gênesis 2 diz que ele vai criar os animais, para que os animais venham e o ser humano possa encontrar um que lhe seja idôneo, ou seja, seja compatível. E o texto bíblico diz que todos os animais passam diante de Adão, e Adão nomeia cada um, e o texto termina dizendo assim, mas não encontrou nenhum que lhe fosse compatível. E aí então Deus faz Adão dormir, faz a primeira cirurgia, né? A doutora Denise está aqui com a gente, entra, asepsia, né? Vai lá, Espírito Santo, bisturi, né? Palavra, né? Aí tira, faz a mulher, do homem faz a mulher. E aí, o homem olha e diz, uau, essa sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, vai se chamar mulher, vai se chamar varoa, porque do varão foi tirado. No hebraico isso é uma poesia esse texto, ok? No hebraico isso é muito bonito, porque na hora que ele usa a expressão homem, aí ele usa uma outra expressão no hebraico, homem é Adão, ok? Em hebraico, que é da onde vem o nome Adão, mas aí ele usa a expressão ishi, que é príncipe, ok? É homem, é masculino, mas no sentido de algo real, príncipe. E quando ele se dirige à mulher, ele diz assim, ela vai chamar Ishá, ou seja, princesa, porque do príncipe foi tirada. Ela vai se chamar Ishá, porque do Ishi foi tirada. Então, o que Deus está fazendo? Ele está criando uma comunidade. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, então não tem a ver meramente com a perspectiva de nós carregarmos características de Deus em nós, sim, tem a ver com isso, mas também tem a ver com nós carregarmos em nós essa realidade de que nós somos seres humanos, porque nós vivemos em comunidade. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em comunidade, e aí eu fico pensando, não é à toa que que a gente olha ao nosso redor, e a gente vê que um grande esforço do príncipe das trevas é sempre quebrar relacionamentos. Vocês já perceberam isso? É sempre quebrar relacionamentos, seja no casamento, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos com vizinhos, seja quando você está no trânsito, seja países com países, seja na área econômica, ele está sempre, o esforço dele sempre é essa tentativa de romper nossas relações. Não apenas romper a nossa relação com Deus, mas romper a nossa relação uns com os outros. E aí nós vemos um cenário como esse, que na verdade deveria fazer com que a gente se unisse, e a gente vê um cenário que nos divide. E eu não estou falando agora aqui de divisão no sentido de você ter que ficar na sua casa, porque às vezes é isso mesmo que você vai ter que fazer, você vai ter que ficar na sua casa, ok? Às vezes essa vai ser a melhor opção, mas no sentido da gente dizer sim, essa é a nossa melhor opção. Mas o que eu vi, eu não sei se vocês perceberam isso durante esse ano todo, o que eu vi foi uma polarização
foi uma briga contínua, foi uma tensão entre muitas pessoas, foi amigos muitas vezes começarem a ficar inquieto com o outro, porque um pensa de um jeito e o outro não pensa do jeito que ele pensa. E aí as nossas relações começam a ser afetadas. A gente começa a, em nome de proteger algo, que é importante, a perder outra coisa, que não é menos importante. Nossos relacionamentos não são menos importantes. Qualquer pessoa pode ter o direito de discordar de mim, mas eu quero afirmar isso aqui com todas as letras. A nossa saúde física não é mais importante do que a nossa saúde relacional. Os nossos relacionamentos, eles são tão importantes quanto a nossa saúde física. Para não dizer mais importante. Por quê? Porque Jesus abriu mão da saúde física dele. Por causa dos nossos relacionamentos. Você já parou para pensar nisso? Jesus, a palavra eterna, o verbo eterno, se fez carne, viveu entre nós. Como um ser humano, ele não tinha pecado, e por isso a vida dele não era afetada por nenhum tipo de enfermidade. Porque a enfermidade é uma consequência do pecado, ok? Da queda. Jesus não tem queda. Ele vive entre nós, mas ele não está vivendo num estado de queda. Ele poderia cair, ok? Ele poderia pecar, mas ele não pecou. Ele está realmente vivendo como um ser humano, dentro de um mundo caído, mas ele não carrega a queda nele. Por isso ele não tem enfermidade, porque a enfermidade é consequência da queda. Nós nascemos trazendo a semente de Adão, e por isso nós temos essa situação com a realidade da enfermidade que tantas e tantas vezes atinge a nossa vida, mas Jesus não carregava isso com ele. No entanto, ele é um ser humano. E Isaías 53 nos diz que Jesus tem o seu corpo físico moído por causa das nossas iniquidades. Que no seu corpo físico, ferido, machucado, deformado, isso tudo acontece lá quando ele vai para a cruz, e antes dele ir para a cruz, quando ele é castigado, e depois na cruz, ok? Isaías 53 diz que todo esse processo que acontece na vida de Jesus é um processo que tem como objetivo nos reconciliar com Deus. E nos reconciliar uns com os outros. Jesus abre mão então da sua glória e Jesus sofre por nós, não apenas para que a gente não vá para o inferno. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes, ok? Se você crê em Jesus, você não vai para o inferno. Aleluia, glória a Deus, isso é maravilhoso, é muito bom, ok? Mas você precisa saber que você vai para o céu, porque o seu relacionamento com Deus foi reconstruído. Agora, você também precisa entender que uma vez que o seu relacionamento com Deus foi reconstruído, o seu relacionamento com outras pessoas também foi reconstruído, porque aquilo que Deus está fazendo, Ele não está fazendo por indivíduos, Ele está fazendo pelas pessoas. Então, o Salmo 133 é um salmo que demonstra, de certa forma, uma experiência com essa realidade de uma reconstrução, ou de uma construção, de uma caminhada em comunidade, que Davi está experimentando. Quem escreveu esse salmo foi Davi. O contexto que Davi escreveu esse salmo, de acordo com a maioria, 90% dos comentaristas bíblicos entendem que quando Davi escreveu esse salmo, ele escreveu ao retornar e assentar-se no seu trono em Jerusalém de novo, depois que a rebelião promovida pelo filho dele, Absalão, foi resolvida. Então, se você tiver... Talvez nem todos aqui, ou todos em casa, saibam disso.
Então eu vou contar rapidamente a história. Davi, ele era rei de Israel, ele se tornou rei de Israel, e um dos seus filhos deu um golpe de Estado. Né? Ele deu um golpe de Estado. Ele tomou o reino do pai. E Davi, para não confrontar o filho, para não lutar com o filho diretamente, mas também para tentar preservar o seu povo de uma guerra civil, ele resolve fugir. Né? Ele fala, só tem duas jeitos, ou eu vou enfrentar e a gente vai guerrear e muita gente vai morrer, ou então eu vou embora e deixa o Absalão aí, depois a gente resolve isso. E aí é isso que Davi faz, ele foge, ele fica um tempo fora de Jerusalém. E o seu exército, então, começa a lutar para retomar o governo, retomar o reino para Davi. E aí, depois que isso é feito, Davi, então, volta. E aí os comentaristas bíblicos dizem que esse Salmo 133 é um salmo composto por Davi nessa situação de retorno. E se a gente tem esse contexto, isso parece ficar muito claro. Porque quando Davi diz assim, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, ele não está falando meramente a respeito da comunhão, como muitas e muitas vezes a gente fala. Ele está falando de que, gente, a guerra civil acabou, o conflito entre nós acabou, irmãos estavam matando irmãos, não tem pior guerra do que guerra civil. É óbvio que toda guerra é ruim, ok? Mas não tem nenhuma guerra pior do que guerra civil, porque são as próprias pessoas, os próprios irmãos, os próprios que fazem parte do próprio país, guerreando um com o outro. A gente não tem uma guerra civil hoje armada nas mãos, mas nós vivemos uma guerra civil, não é? Ideológica. Nós vivemos muitas e muitas vezes dentro desse cenário uma intolerância por parte de perspectivas ideológicas. Às vezes por causa da questão de ideologia política, extrema direita, extrema esquerda. E aí nós vemos pessoas atacando umas às outras, guerreando umas com as outras. Nessa guerra não se usa balas, mas se usam palavras. E as Escrituras nos dizem que na ponta da língua está o poder da vida e o poder da morte. Então eu queria que você pensasse, você que está em casa, nós que estamos aqui, quantas pessoas, quantos relacionamentos a gente matou, a gente tem matado ao longo desse ano? Como nós estamos vivendo a nossa vida dentro desse cenário? O Salmo começa com essa exclamação, ó como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Ou seja, Davi senta-se no seu trono, e quando ele senta no seu trono, ele diz, a guerra acabou. Os hebreus, os israelitas, os judeus, as 12 tribos, não estão mais guerreando uma com a outra. A divisão acabou. A paz foi estabelecida. A harmonia de novo em Israel, no reino. Isso é muito bom. Essa é a constatação de Davi, isso é muito bom. Como era duro para mim olhar e ver meu povo lutando um com o outro. Como era duro para mim olhar e ver o meu povo atacando um ao outro. E nós? E nós? Será que nós compreendemos que é somente a partir de uma caminhada comunitária, de uma caminhada juntos, de uma caminhada pacífica, em paz, é que nós vamos ter emoções saudáveis, que os nossos relacionamentos serão restaurados, que os nossos sentimentos serão curados.
Agora, de novo, como isso pode acontecer? Veja, vamos pegar o Salmo. Como isso aconteceu com Davi? Quando Davi retornou a Jerusalém e como rei, assentou-se no seu trono. Davi é uma dessas figuras no Antigo Testamento que representa Jesus. Ele não é Jesus, mas ele carrega nele marcas que apontam para quem Jesus é. Tanto que as Escrituras nos dizem que Jesus é descendente de Davi, é o filho de Davi. Jesus é o descendente prometido por Deus a Davi, que se assentaria no trono de Davi e reinaria, e o seu reino não teria mais fim. Não é Salomão. Salomão morreu, o reino dele chegou ao fim. É Jesus, ok? Então, veja, quando Davi, como rei, ele se assenta no trono em Jerusalém novamente, ele diz, a paz voltou. Então eu quero dizer, para todos nós que estamos aqui, para você que está me ouvindo na sua casa, que a única maneira de estabelecimento da paz nas nossas vidas, na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos, é quando cada um de nós reconhecer que Jesus precisa ser o rei da nossa vida. Não apenas o Salvador que vai nos levar para o céu. Não apenas o Salvador que morreu numa cruz, e morreu, e ressuscitou, e Ele ressuscitou, e isso vai nos garantir que a morte não tem mais domínio sobre a nossa vida, não tem mesmo. Todos nós, se cremos nele, um dia vamos ressuscitar, mas entender que isso que Ele fez, Ele não fez para a gente ficar aguardando algo que vai acontecer apenas no futuro, Ele fez para a gente começar a experimentar as realidades do governo dEle, do reino dEle na nossa vida, no presente. Então, não é, como é possível alguém que tem uma compreensão de que aquilo que é proposto, vou usar apenas um exemplo, ok? Aquilo que é proposto pela linha política da esquerda, certo? Sendo o ideal, pode viver em paz com uma pessoa que entende que aquilo que é proposto pela linha política da direita, que é o melhor. Como duas pessoas assim podem viver em paz, com posições políticas diferentes podem viver em paz, apenas se Jesus governar a vida desse, se Jesus governar a vida desse. Assim nós vivemos em paz. Por quê? Porque nós vamos entender que sejam elementos que a gente enxergue bons na esquerda, ou sejam elementos que a gente enxergue bons na direita, esses elementos eles existem porque eles são na realidade marcas do reino de Deus que estão aí. Eles não são o reino de Deus. Eu queria deixar isso bem claro aqui. A esquerda não carrega o reino de Deus, a direita não carrega o reino de Deus. O reino de Deus não é representado por ideologias humanas, sejam políticas, sejam elas quais forem. O reino de Deus é uma outra realidade. Jesus nos diz que diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele é uma outra realidade que foi trazida e está dentro de nós, e uma realidade superior e maior a qualquer outra realidade que esteja ao nosso redor. E se a gente disser para ele, Senhor, Tu és meu rei, Tu és meu rei, Tu és aquele que governa a minha vida, isso vai fazer então com que eu olhe para uma pessoa que possa ter uma posição política diferente da minha, eu olho para uma pessoa que pode ter uma opinião quanto ao coronavírus diferente da minha, eu olho para uma pessoa que pode ter uma opinião com relação a qualquer outra realidade sociológica, social, diferente da minha, e o que flui de mim é a vida do reino, é a vida do rei que está em mim. Porque quando Deus criou o mundo, Ele disse assim, Ele deu um comando, né? Uma ordem, para que a gente gere na criação aquilo que nós carregamos. Em Gênesis capítulo 1 ele cria as árvores e diz assim, que elas se multipliquem segundo a sua espécie.
Ele cria os animais e diz assim, que cada um se multiplique segundo a sua espécie. Sabe o que isso significa? Isso significa que o peixe, ele não cresce e vira um cavalo. Ok? Porque cada um se multiplica segundo a sua espécie. Isso significa que, se a minha espécie está baseada em Adão, na queda, o que vai ser multiplicado por mim é a queda. Mas se eu render a minha vida a Jesus, se Ele se torna o rei da minha vida, a vida dele está em mim, e o que se multiplica de mim é a vida dele. Faz sentido? Multiplica-se de mim paz, multiplica-se de mim perdão, multiplica-se de mim paciência, gentileza, generosidade. Por quê? Porque o rei está no trono. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Davi sabe que aquilo é uma garantia, porque ele, como rei, está sentado no trono de Israel. A guerra acabou. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está assentado no trono de Deus, governando todas as coisas. A guerra acabou. Pais com filhos, se Jesus governa nossas vidas, não precisam mais viver em conflito, viver em guerra. Veja, de novo, dias difíceis virão. Tua mão me protegerá. Eu não estou dizendo que não hajam dias difíceis. Haverão dias de conflitos entre pais e filhos. Mas o que eu estou dizendo é que quando esses conflitos chegarem, eles não precisam permanecer. Se Jesus é o rei, eles não permanecerão, eles não precisam permanecer, eles serão resolvidos. Com misericórdia, com graça, com perdão, com amor, com gentileza, com generosidade. Essas são as realidades que fluem da vida de Jesus que está em mim. Cônjuges não precisam mais viver em guerra entre si. Pessoas com opiniões, como eu coloquei aqui, diferentes, não precisam viver em guerra entre si. Se Jesus governa, e assim por diante. Então essa caminhada comunitária, ela é boa e ela é agradável. É aquilo que nós vamos desfrutar e experimentar de melhor para a vida da gente, se Jesus estiver no trono. Essa caminhada comunitária, ela é o contexto para que a gente experimente a presença plena da vida de Deus através do Espírito Santo em nós. Veja, o verso 2, Davi diz assim, é como o óleo precioso, essa vida, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Davi diz, como é bom e agradável viverem a vida em unidade, em união, em o povo ter uma caminhada comunitária, por duas razões. A primeira delas tem a ver com essa realidade que ele apresenta aqui com essa metáfora do óleo. O que Davi está dizendo? Para a gente entender o que ele está falando aqui, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do Antigo Testamento. Veja que ele usa aqui, ele diz assim, é como óleo precioso, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa vida é boa e ela é agradável, porque ela é como óleo, ele diz. Ele está usando um exemplo. Ela é como óleo precioso. Só que aí ele usa uma figura. Ele fala assim, derramado sobre a cabeça de Arão. Então, quem foi Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote que Deus estabeleceu. Ele era irmão de Moisés. E quando Deus estabeleceu o tabernáculo e construiu toda a maneira lá de ensinar o povo de Israel como é que eles
deveriam se achegar a Ele. Todo o tabernáculo é uma descrição da obra redentora de Jesus, tá bom? Outro dia eu falo disso, hoje não dá tempo, mas representa isso. Israel vai passar por todo aquele processo do tabernáculo para eles poderem chegar no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos você tem uma pessoa, uma figura, que é a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, entre todo o povo de Israel, era a pessoa que uma vez no ano, apenas uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos. Dentro do tabernáculo havia uma salinha, uma câmara com uma grande cortina que separava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, de todo o restante do tabernáculo. E só o sumo sacerdote, uma única vez no ano, podia entrar ali. E ele entrava levando um pote de sangue que ele derramava completamente sobre a arca, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Aquele sangue era o sangue da propiciação, ou seja, o sangue do pagamento do pecado. Então veja, o sumo sacerdote, e ali quando ele fazia aquilo, ele orava, ele intercedia, para que Deus perdoasse o pecado do povo. A Bíblia nos diz em Hebreus que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote superior, maior do que Arão. Arão, ele não se escolheu como sumo sacerdote, Deus o escolheu como sumo sacerdote, e para que ele pudesse ser sumo sacerdote, Deus derramou sobre ele o óleo da unção. Então, o que Davi está dizendo aqui quando ele diz é como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e molha, né, as suas golas, ele está falando a respeito desse óleo especial. Ele não está falando do derramar de qualquer óleo, ok? Ele está falando desse óleo especial, que foi separado para simbolizar o derramamento da presença de Deus sobre alguém ou sobre algum lugar. Então esse óleo aqui, ele representa, na verdade, a pessoa do Espírito Santo. Então o que Davi está dizendo para a gente aqui, é que a vida em comunhão, a vida em unidade, a caminhada em comunidade, que a gente tem como povo de Deus, sob o governo do Messias, sob o governo do Rei, que Deus levantou para governar e reinar sobre a nossa vida, é boa e agradável, porque não apenas traz o governo dele, mas traz a presença dele. O próprio Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. Nós somos encharcados pela presença dele. Mas você precisa entender, não perca a linha, ok? Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. O que Davi está dizendo é que essa experiência com a plenitude da presença do Espírito Santo de Deus não acontece na minha vida como um indivíduo. Acontece na minha vida como parte de um povo, como uma comunidade. E o apóstolo Paulo está de acordo com ele quando ele escreve lá em Efésios capítulo 5, 18, que a gente deve ser cheios do Espírito. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas encham-se do Espírito. E aí em seguida ele fala como? Como é que a gente é cheio do Espírito? Pode parecer bem pouco, talvez, não pouco espiritual, mas numa linha totalmente diferente, ok? Porque eu já vi muitas pessoas acharem que elas vão ser cheias do Espírito se elas jejuarem muito, se elas orarem bastante, se elas orarem de madrugada, se elas forem orarem no monte, ok? Orar bastante é bom, tá bom? Jejuar também é bom, não estou dizendo nada contra isso, você pode fazer essas coisas, mas o que eu estou dizendo para você é que o apóstolo Paulo não diz que nós somos cheios do Espírito assim, ele diz assim, sejam cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos espirituais, louvando a Deus, com ações de graça, sujeitando-se uns aos outros. Você viu? Nós somos cheios do Espírito, quando nós vivemos em comunidade, quando nós sujeitamos a nossa vida um ao outro, quando nós não disputamos um com o outro, mas quando a gente se submete um ao outro, em amor, em graça, em perdão, em misericórdia. É assim que nós somos cheios, quando a gente tem essa experiência, o Espírito Santo do Senhor, que vive em nós, ok? Ele se derrama sobre nós.
como óleo precioso. Então eu quero dizer para você, para nós que estamos aqui, para você que está na sua casa, por favor, não se deixe enganar. Não há como ter uma vida de profunda intimidade com Deus, de profunda experiência com a presença dEle, sozinho, andando sozinho. Não há. Sabe, quando você está sozinho e você tem essa experiência, ela é um reverberar dessa realidade em comunidade. É isso que Davi está dizendo. É bom e agradável. Por causa dessa consciência, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, ele faz uma oração ao Senhor. Vale até a pena a gente ler essa oração. Deixe-me lê-la aqui rapidamente para vocês. Veja, essa é uma oração. Alguns meses, não, isso já foi ano passado, eu acho que já. Eu resolvi ler o Novo Testamento, procurando as orações que o apóstolo Paulo faz, né? Aí eu descobri que o Paulo, ele ora de forma muito diferente da que eu oro pela igreja. Então agora eu estou orando as orações do apóstolo Paulo pela igreja, ok? Olha a oração dele: por essa razão, 3,14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus, preste atenção nisso, por favor, você em casa, preste bastante atenção. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aí você diz assim, está vendo? Em cada um de vocês, ó, indivíduo. Não, agora olha a continuação. Isso para quê? Com todos os santos. Então ele pede isso, que isso aconteça na vida de cada um de nós, pessoalmente, não individualmente, pessoalmente, para que juntos, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Juntos. Deus faz uma obra na vida de cada um de nós, pessoalmente, para que juntos nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, se você, queria falar agora especialmente para você que está na sua casa, se você está em casa, você não tem tido condições de estar presencialmente com a gente, ok, mas é muito importante que você não perca a perspectiva de que nós estamos juntos em comunidade. Podemos não estar juntos num espaço físico, mas nós estamos juntos em comunidade. Eu quero dizer também para nós que estamos aqui presencialmente hoje, que nós não ficamos juntos no mesmo lugar o tempo todo. A gente sai daqui, cada um vai para a sua casa. Então isso tem a ver muito mais com uma perspectiva da nossa cabeça e do nosso coração, não tanto com a perspectiva do espaço que a gente está, mas da postura que a gente tem, entende? A minha postura, eu não estou sozinho, eu não vou sozinho, eu estou com eles, eu vou junto, nós somos um povo. Se há uma Jericó para ser derrubada, não é por Josué, é pelo Senhor, e se tem uma Jericó para ser invadida, não é por um homem, é por um povo. Nós somos um povo, na verdade nós somos parte de um povo, que é muito grande, uma pequena parte de um grande povo. Se você andar sozinho, não tenha dúvida, suas emoções vão ser atingidas. Você vai começar com o passar do tempo se sentir desanimado, se sentir desmotivado, se sentir triste.
Sabe, uma das coisas que mais me deixa angustiado e preocupado é quando eu ouço uma pessoa, um cristão, uma pessoa da igreja, aí se for da nossa igreja, mais ainda, né, porque aí está debaixo da minha responsabilidade, do meu pastoreio, do David e de outros, dizer assim, esse ano a gente estava servindo, mas a gente vai parar de servir, porque a gente quer dedicar um tempo maior à família. Cara, a igreja é sua família. A comunidade é sua família. Você não dedica um tempo maior à sua família deixando de fazer parte da comunidade, dizendo, eu quero me desfazer de responsabilidades para que eu possa estar mais livre para a minha família. Não, você traz a sua família. Você anda junto com a sua família. Você cria unidade com a sua família. Com a comunidade. Porque nós somos uma família, a CPV é uma família. Você que está em casa me ouvindo, que não é da nossa comunidade, eu quero dizer para você que a sua igreja local é uma família. Mas a segunda razão que Davi nos dá para ser bom e agradável, a gente viver em unidade, caminhar, ter uma caminhada comunitária para a saúde das nossas emoções, é apresentada para nós no verso 3, está associada ao fato de que essa caminhada em comunidade, essa vida juntos, ela é o contexto para a plenitude da bênção de Deus. Veja, o governo do rei, o governo do Messias, ele é sentado no controle da nossa vida, faz com que a nossa vida em comunidade seja boa e agradável, porque a presença dele, através do Espírito Santo, vai ser derramada abundantemente sobre nós, mas também a bênção dele virá abundantemente sobre nós. Ele diz assim, é como o orvalho, e aí ele usa outro exemplo, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Agora ele vai usar uma outra figura, a segunda figura que ele usa, para descrever por que a vida em caminhada comunitária, de unidade, é boa e agradável, é essa figura do orvalho que caía sobre o monte Hermon. O Hermon é uma cordilheira de montanhas, ok? Das quais o monte Sião é uma delas. Então ele diz, é como o orvalho que vem, né, sobre o monte Hermon, que corre do Hermon, que cai sobre o Hermon, ok? Atinge o monte Sião. Agora, você precisa entender o seguinte, o monte Sião, no contexto de Davi, não é um monte qualquer. De novo, o monte Sião é o lugar onde Jerusalém está construída. O monte Sião foi conquistado por Davi, e Davi estabeleceu o governo dele na cidade de Jerusalém. Então, quando ele fala do monte Sião, ele está falando a respeito do lugar onde o reino está. O reino de Israel está ali, é representado naquela cidade, o trono do rei está ali. Então Sião é mais do que a figura meramente de um monte, ela carrega essa imagem do governo. Nós sabemos que o orvalho que rega a terra é a melhor chuva, né? O orvalho é aquela chuvinha fininha, né? É a melhor chuva para as plantas. O melhor tipo de chuva para as plantas que tem é o orvalho. Esse que cai de madrugada, né? E renova toda a terra. E aí Davi, ele diz para a gente que é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde é ali? Ali, no contexto de Davi, é Jerusalém. É ali, em Jerusalém, onde o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Mas, de novo, por que Jerusalém é o lugar que o Senhor ordena a sua vida para sempre? Porque lá está a presença, no contexto do Antigo Testamento, do trono de Deus. Então, um povo que vive em submissão ao governo de Jesus Cristo, andando em unidade e cooperação, vai experimentar a abundância da bênção que vem de Deus. Ali, aonde o trono do rei faz com que nós vivamos em unidade, a bênção de Deus é plena.
Como eu falei, uma das posturas que infelizmente eu notei presente na vida de muitos, à medida que nós fomos avançando nesse atual cenário aí, que começaram a se convencer que o distanciamento social é uma prática, né, que eles deveriam adotar para suas vidas, em função da preocupação com o vírus no começo, foi que esse distanciamento social, físico, começou a se transformar num distanciamento social emocional. Eu comecei a ver muitas pessoas perdendo as suas emoções, a sua expectativa daquilo que Deus tem para fazer em nós, como comunidade. Aquilo que Deus está fazendo em nós como comunidade. Então, eu comecei a perceber que isso com o passar do tempo, é mais do que um distanciamento social físico. A gente começa a se distanciar emocionalmente. A gente começa a perder a alegria da missão. A gente começa a perder o entusiasmo de dizer, cara, eu quero investir nisso aqui. A gente vai ficando distante. E fisicamente, o nosso coração começa a se distanciar também do outro, da missão. E daqui a pouco a gente está frio. Saber daquilo que Deus está fazendo lá na Tailândia, já não faz mais meu coração pular de alegria. Saber que tem pessoas que precisam ser abençoadas por nós, que temos sido abençoados por Deus, começa a fazer eu pensar assim, mas se eu der esse dinheiro aqui, né? Sabe, a gente começa a perder. E o problema da gente perder essa perspectiva e da gente se isolando, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, é que a bênção de Deus começa a esvair-se. Por quê? Porque Davi diz que é ali, ou seja, onde o povo vive em comunidade, vive em unidade, vive em alegria, em prazer, de dizer, nós somos uma família, uma comunidade, nós temos sonhos juntos, nós tomamos o nome de um único Pai. É ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. A gente corre o risco de, com o passar do tempo, a gente ir substituindo uma vida de caminhada comunitária como expressão da igreja, em sermos parte de uma experiência espiritual on demand, né? Individual. Veja, o problema não é a gente participar de um culto online, da gente participar disso aqui. Você que está me ouvindo agora na sua casa, você está tão presente aqui quanto qualquer outro que está aqui. Como disse o Reis na ministração no início do nosso encontro, todos nós, na verdade, estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas por quê? Porque nós estamos juntos em comunidade. Mas o risco que a gente tem nisso é, com o passar do tempo, a gente começar a achar que essa vivência e essa experiência é para mim como um indivíduo. E aí, o melhor horário que eu tenho para fazer isso é às 11 horas da noite. Né? Quando eu não tenho mais nada para fazer, eu ligo lá a televisão, eu acesso o YouTube e eu vejo um culto. Não é essa a proposta. No lugar de você viver uma caminhada
de comunidade, ainda que ela seja dentro de uma experiência online. Quando você faz isso, você começa a viver, na verdade, uma experiência individual de espiritualidade. E talvez você diga assim, mas ok, Ricardo, qual é o problema disso? Bom, eu quero encerrar dizendo que o problema disso é que, à medida que a gente vai se isolando uns dos outros, não apenas fisicamente, eu quero insistir com isso, ok? Às vezes o isolamento físico acontece, às vezes ele tem que acontecer por causa de um vírus, a gente realmente tem que ficar em casa num período difícil, às vezes acontece por outro motivo, por exemplo, o apóstolo Paulo muitas vezes foi isolado, ele era preso, e ele ficava sozinho. Mas veja, embora Paulo estivesse isolado fisicamente, ele não estava isolado, ok? Espiritualmente. Ele não estava isolado emocionalmente. Ele estava ligado à igreja. Ele escrevia para ela. Ele orava por ela. Ele investia nela. O perigo da gente viver uma espiritualidade individual ou individualista é semelhante àquela da caça que os leões fazem aos zebus. Vocês já perceberam como é que as leoas, né, porque na verdade quem caça são as leoas, como é que as leoas caçam? Tem lá uma manada, né, de zebus, ou de veados, seja o que for, a manada que está lá, e as leoas atacam. E aquela manada, ela sai correndo junta. Não é? E as leoas, elas correm do lado. Elas não têm coragem de entrar, enquanto eles vão correndo em bloco. Mas o que acontece? De repente, um daqueles zebus, um daqueles animais, se isola. A manada corre para cá, ele perde o ritmo, né? Então, enquanto a manada vem para cá, ele vai para lá. Aí a manada vai para cá, e ele, na hora de voltar, em vez dele voltar, ele vai mais para lá. Quando as leoas percebem que um desses animais se distanciou do rebanho, elas vêm e elas se concentram todos em cima desse animal. Ele se tornou uma presa fácil. As Escrituras dizem que Jesus nos protege, a mão do Senhor nos protege, mas a bênção dele, ordenada de forma plena, é no meio da comunidade do povo de Deus, não é numa caminhada individual com ele. Caminhar sozinho com o Senhor nos torna presas fáceis dos ataques de Satanás contra a nossa vida, contra nossas emoções. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero convidar você que está aqui, eu quero convidar você que está na sua casa, nesse momento, a tomar uma postura, uma decisão diante do Senhor. Você foi feito para uma vida em comunidade, você foi feito para relacionamentos. Jesus morreu e ressuscitou não apenas para a gente não ir para o inferno, mas ir para o céu. Jesus morreu e ressuscitou antes de mais nada, para que os nossos relacionamentos com Ele, e uns com os outros, com o Pai, e uns com os outros, fossem restaurados. Então talvez você, aí na sua casa, ou qualquer um que esteja aqui me ouvindo, precisa começar por aqui, precisa começar dizendo, Jesus, venha sentar no trono da minha vida, venha ser o rei do meu coração. Se você precisa fazer isso, você está aí na sua casa, por favor, faça isso agora. A Bíblia diz que isso é pela fé. Pela fé nós temos acesso à graça de Deus. Apenas diga, Jesus, eu reconheço que Tu és Deus, o Senhor viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Eu creio em Ti. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu confesso que eu sou pecador. Eu me arrependo da minha rebelião. E eu quero convidar o Senhor para ser o rei da minha vida. Venha governar a minha vida. Se qualquer um está aqui e não fez isso ainda, faça isso agora, diga isso para Ele. É uma promessa dele, se você fizer isso, Ele vai vir. Mas agora eu quero me dirigir a todos nós. Eu
quero desafiar você a tomar uma decisão. Nós estamos chegando no final do ano de 2020. Muitas vezes a gente tem expectativa, 2021 vai ser melhor, a gente espera que seja. Mas esse ano nos mostrou que a gente não está preparado para nada do que pode vir. Então eu quero dizer para você que o que vai mudar a sua vida não é um novo ano que vai chegar, é uma nova postura que você tem que ter. E eu quero desafiar você a nessa hora, nesse momento, dizer: Senhor, a minha decisão é não me afastar. A minha decisão é não me afastar do Senhor. A minha decisão é não me afastar dos meus irmãos e das minhas irmãs em Cristo. Porque eu entendo, Senhor, que é nessa vida de caminhada em comunidade, essa vida de caminhada comunitária, aonde a presença abundante da Tua vida se manifesta, é aonde a bênção do Senhor é ordenada para sempre. E é nesse espaço de vida, do Teu reino, que eu quero estar, em nome de Jesus. Amém.